E aí, será que eu tinha razão? Cartões para PSN, Xbox Live e muito mais é no Rei dos Coins. Faça sua compra e ganhe o cashback. Acumule pontos e compre muito mais. Link na descrição. Um oferecimento GVG Mall. Saia da mendigagem E adquira seu Windows por menos de R$90 ou Office 2021 por menos de 300. Basta usar o cupom JE20 na sua compra e selecionar o PayPal, que tem a menor taxa de apenas R$2. Expulse o cracudo do seu PC ativando a chave no seu próprio Windows. Links da descrição. Fala aí galera, tudo beleza com vocês? É um grande prazer em vê-los aqui novamente. E hoje eu peço para vocês um pouquinho de paciência, porque como vocês viram eu não gravei vídeo ontem. E isso acontece porque eu não tô conseguindo respirar direito. Eu suspeito que eu tenha pego o Covid, mas vamos lá. Eu escolhi comentar sobre esse assunto porque ele traz um tópico que eu particularmente amo. E eu tenho certeza que muitos de vocês também gostam, porque todos os vídeos que a gente fez a respeito disso foram muito bem sucedidos aqui do canal. E bom, sem mais enrolação, só uma última coisa que eu quero dizer para vocês. Assista o vídeo até o final, porque no final do vídeo eu vou fazer um tour com vocês pela nova planilha aqui do canal. Ontem eu fiquei sem fazer vídeo, mas eu estava trabalhando mesmo assim e tem muita novidade que chegou nessa planilha das empresas parceiras, que são a Amazon e o AliExpress. Bom, tem dois lados aí que a gente precisa considerar sobre esse assunto de um PlayStation 5 Pro, que é o seguinte: será que nós precisamos de um PlayStation 5 Pro? A gente está começando a ver acontecer uma coisa que tá meio esquisita, né? Primeiramente, questão dos jogos, segundo, resfriamento. Galera, surgiu um rumor aí nesses últimos dias que o PlayStation 5 Pro não faria o uso de metal líquido, ou seja, a Sony estaria retornando a pasta térmica. E esse é um rumor que eu pensei assim que, cara, eu não sei se faria tanto sentido, né? Por causa justamente das especificações técnicas. Talvez, muito talvez, num PlayStation 5 Slim, mas num PlayStation 5 Pro eu não vejo muito essa possibilidade. E aí é onde entra as especificações que a gente vai falar agora. Tá começando a acontecer uns casos muito estranhos, como por exemplo, o Play 5 rodando Lords of the Fallen, que é um jogo novo que vai ter aí, né? Se eu não me engano tá na Unreal Engine 5 e tal, em 1080p. E a galera tá questionando, né? Porque, pô, console de nova geração rodar jogo em 1080p fica esquisito, né? Na geração passada a gente viu o PlayStation 4 Pro e o One X, não rodava tudo em 4K, o PlayStation 4 Pro principalmente, mas 1080p já não era mais o normal. Me parece ser um caso de exceção, mas pode ser um indício daquilo que a gente estava esperando. Conforme passam as gerações, galera, não é só o poder computacional que aumenta, a exigência dos jogos também aumenta. Você ter o dobro de poder não necessariamente significa que você terá, né, o dobro em gráficos e coisas do tipo. Esse rumor, na verdade, foi comentado por um canal que é muito respeitado de tecnologia aí da gringa, né? Se eu não me engano, ele é um inglês, que é o Red Gaming Tech. E esse cara já tá aí, né, fazendo excelentes trabalhos de análise. Ele é como se fosse uma Digital Foundry. E ele disse que ele acabou, né, tendo algumas informações aí que o PlayStation 5 Pro terá, né? Vamos falar primeiro aqui da CPU, tá? Um aumento acima de 3.6 GHz. Não parece ser grande coisa a princípio, porque a CPU original do PlayStation 5 trabalha na frequência, né, de até 3.5 GHz também, porém ele usa a expressão well over, bem acima. E aí a gente estaria falando de quanto? Talvez um 3.8, talvez aí 3.9, eu não sei, né? Se chega na casa dos 4. Mas isso aqui já é o primeiro indício para mim de que a gente não vai ver um PlayStation 5 Pro deixando ou abandonando o metal líquido. Segundo o Red Gaming Tech, a GPU poderia ter aí por volta de 2.7 GHz versus a GPU original, que era de 2.23 GHz, ou seja, a frequência máxima que a GPU do PlayStation chega, né? É um aumento bastante significativo. E antes da gente falar sobre metal líquido, comentando sobre essa parte de GPU, ela é muito interessante também, porque a gente está vendo que a Sony está indo por um caminho que tem muito menos custo e, ao mesmo tempo, traz muito mais retorno. Na apresentação do Mark Cerny sobre as especificações do PlayStation 5 em 2020, ele falou sobre o benefício de você trabalhar com frequências maiores, ao invés de você focar
em unidades computacionais apenas, com uma frequência maior, você tem uma rasterização maior, você tem um processamento, né, em geral, muito melhor dentro da GPU. É uma maré que levanta todos os barcos. E nesse caso aqui, eu não sei exatamente, né, ele não fala quantas unidades computacionais o PlayStation 5 Pro teria, mas você aumentar a frequência significa que você poupa, não vai precisar fazer com mais unidades computacionais a uma frequência maior, já que as que estão lá vão trabalhar já com uma frequência maior, ou seja, elas já são mais rápidas, mais poderosas. Então o aumento, ele vai ser bem menor do que seria se a Sony só tivesse mantido a mesma frequência do PlayStation 5 que nós vemos agora. Então é uma questão de economia, mas é uma economia inteligente, é uma economia que traz mais benefícios do que se a Sony quisesse só colocar mais hardware dentro da GPU do PlayStation 5 Pro. Aí a gente entra agora no tópico que muita gente pergunta, né? O sistema de resfriamento. Como eu falei para vocês, o sistema de resfriamento, no caso de um Play 5 Slim, pode até fazer sentido, mas no caso de um Play 5 Pro, não. A não ser que a Sony faça um sistema de refrigeração ali futurístico, water cooler, né, que vai ter o Play 5, não é nem por isso que não vai precisar, né, do metal líquido. E por último, existe um outro tópico aqui, que é a questão dos famosos teraflops. Vocês lembram, galera, quando eu falei nos últimos vídeos a respeito desse tópico, vocês devem se lembrar, porque eu acabei de falar, né, que você ter um aumento de força, né, por exemplo, ter o dobro de força, não necessariamente significa que você vai ter o dobro de desempenho, porque a aplicação, né, os jogos, eles vão pesar mais também. Então a estimativa do PlayStation 5, esse já é o terceiro rumor bem forte já, que o console vai ficar mesmo na casa dos 20 teraflops. Nesse caso aqui é falado sobre 23.5 teraflops. Então assim, é bastante coisa. Comparado com o próprio PlayStation 5 normal, isso seria praticamente o dobro de força, bem um pouquinho só a mais do que a potência total do PlayStation 5 baseada apenas em teraflops. Com certeza nós vamos ver sim uma melhora substancial, não só em desempenho, como também no uso, né, das tecnologias, como Ray Tracing, por exemplo. Esses eram os comentários que eu tinha para fazer agora aqui para vocês a respeito, né, dessa questão. E antes da gente encerrar o vídeo, eu queria, né, mostrar para vocês aquilo que eu falei lá no começo, que é a nossa nova planilha. Eu vim ouvindo feedback de vocês a respeito desses produtos, né, do AliExpress e da Amazon, a galera aí querendo comprar SSD, querendo indicações. E essa ideia, né, que nós tivemos aí há uma semana e meia atrás, está dando muitos bons frutos. No AliExpress, principalmente, a gente está sendo um estouro e é realmente onde eu mais gosto mesmo, porque o AliExpress paga bem melhor. E aqui estamos, galera. Essa é a nova planilha que eu desenvolvi aqui para vocês. Uma planilha muito mais intuitiva, muito mais fácil de vocês mexerem, mesmo se você estiver usando no celular. No celular é um pouquinho mais chato, mas também é bastante tranquilo, principalmente se você virar a tela e deixar ela na horizontal. Eu recomendo vocês usarem um PC para olhar essa planilha, porque vai ser mais confortável. Bom, então vamos lá, algumas coisas que eu quero explorar aqui com vocês. Galera, essa planilha aqui ela é muito simples, certo? A própria instrução já diz aqui, clicar em cima do nome. Então se você é um cara do Xbox, se você é um cara do PlayStation, do PC, ou você curte produtos do mundo geek, né? Eu separei aqui as categorias, tá? Então vamos primeiramente aqui no lado do PlayStation. Quando você clica aqui no lado do PlayStation, ou você vai com o dedo ali, né, no celular, ele vai abrir essa aba aqui, ó. E olha como que tá muito mais organizado agora. Agora a gente tem as categorias aqui no menu esquerdo, ó. Aqui, essa daqui é a categoria queridinha de muita gente, né? Que são os SSDs e dispositivos de armazenamento, tanto interno quanto externo para o PlayStation 5. E galera, essa lista aqui eu caprichei demais. Vocês aqui vão ter múltiplas opções de SSDs para fazer aí a sua aquisição para o seu PlayStation 5, tá? 1 TB, 2 TB, 4 TB, e o valor mais barato já visto deles está registrado aqui em cima, ó. E para finalizar totalmente aqui, galera, fica aqui essas duas últimas planilhas, uma do Xbox, uma do PC. E olha, eu vou falar para vocês, hein? Eu nem sou um canal de Xbox, mas eu duvido vocês acharem qualquer produtor de conteúdo de Xbox que tenha tido esse capricho aqui com vocês, tá? Lógico, não tem a mesma quantidade de itens que nas outras plataformas aqui na minha planilha, mas eu coloquei tudo aquilo que é compatível com o console,
com o melhor preço também. Então, se você é do Xbox aí, tá vendo? Ó, você não pode dizer que eu nunca fiz nada por você, hein? Essa planilha aqui é bem completinha, com todos os acessórios mais interessantes aí pro console. E lembrando que essa planilha tá sempre sendo atualizada, então cada vez mais coisas vão ser colocadas aí. Então, muito obrigado aí pela sua presença, muito obrigado aí pelo seu apoio aqui no canal. Tenham todos um excelente dia. Eu vou ficando por aqui. Então, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.